Estamos aqui no Fórum Sindical. Estou aqui substituindo minha querida colega e amiga Maria Pro, que está descansando, merecido descanso. E vamos tocar aqui o programa Fórum Sindical, que é uma parceria com o pessoal norte fluminense, os petroleiros. É um prazer estar nessa parceria. Agradecer a todo mundo que está aqui na audiência, já aproveitando aqui a audiência do Miguel, passando para nós aqui, falando para você que pode, mesmo sabendo dos problemas atuais do país, ajude a Fórum, né? Venha contribuir no Superchat, que é importantíssimo para nós, é a única forma de rentabilidade que nós temos, para que a gente possa manter, né, esse grupo tão bacana aqui, tão profissionalizado, que vem trazer tanta informação diariamente para vocês. Então, eu queria aqui pedir aqui, o meu amigo Gui hoje está aqui, ele vai convidar aqui algumas pessoas que vão contribuir para esse papo. Eu queria que, Gui, você poderia pôr aqui os nossos convidados, daí eu falo de uma forma geral aqui sobre eles, tá bom? Ah, que legal. Muito bom. As Célias, né? Hoje nós temos as Célias aqui contribuindo, a Ruda Bastos aqui conosco, veio o doutor Evaldo também participar. Célia, muito obrigado pelo aceite. É sempre bom estar na sua presença, porque você é um alívio, um sopro de alívio na tempestade. Muito obrigado pelo aceite. Gui, quem mais está aí conosco? A Célia do Centro de Saúde, ou a Célia 2 do Centro de Saúde também está aqui conosco, Gui. E tem o doutor Evaldo também para conversar conosco hoje. Mas, inicialmente, vou aqui relembrar aqui, o Arruda Bastos é médico sanitarista, professor universitário de medicina, membro da coordenação executiva nacional da ABMMD, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, e ex-secretário de Saúde do Ceará, e foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde da CONAS. Se tiver algum adendo, pode falar. Muito obrigado por aceitar esse convite, doutor. Boa noite, Anderson. Boa noite, Célia. Boa noite, Evaldo. Prazer participar do seu programa. Mandando um abraço para a Maria Fro, mandando um abraço para o doutor Indocêncio Uchoa e para a Ângela Uchoa. Eu tenho certeza que estão assistindo o programa aqui no Ceará. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Cidade maravilhosa. Célia Regina Costa, desculpa, Célia Medina, que é médica sanitarista, epidemiologista, atua no programa Mais Médicos e uma das coordenadoras do coletivo Democracia Corintiana, que ora ela está na saúde, ora ela está fazendo o bem também através de um coletivo tão importante. Célia, obrigado por você ter vindo aí participar desse papo tão importante no momento do nosso país e do mundo, né? Eu que agradeço, Anderson, obrigado pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui ao lado do Arruda, eu também sou da associação e eu cumprimento, aproveito por essa iniciativa de ter criado a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, e é um prazer grande, Evaldo, colega, e vamos discutir essa situação que já esteve pior, né? Mas que continua sendo aí um risco muito alto aí perto de nós todos. Isso é uma coisa que a gente pode discutir aqui. O doutor Evaldo caiu, quando ele voltar eu apresento, mas a gente podia já iniciar aqui com essa pergunta. O que muda da Covid-19 para essa linha que vem até chegar nessas variantes, né? Que tem a Ômicron e tem outras variantes também. O que muda em relação, assim, principalmente pensando na questão de como que a saúde está vendo isso com os profissionais da área? Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que isso está se dando, qual é a diferença que vocês percebem, né, de uma dessas variantes do que era antes só a Covid-19. Pode começar aqui pelo doutor Arruda, e depois a gente vai na Célia, e daí quando entrar
doutor Evaldo e a Célia do Cine de Saúde, e daí a gente encaixa aqui na conversa. Anderson, o que muda é porque cada variante dessa, né, e o nome já diz, é uma mutação do vírus inicial, né? Ele pode infectar mais, como é o caso da Omicron, ou pode ser mais letal, como é o caso da Delta, em muitos dos casos. Então, agora nós estamos tendo uma variante que infecta com muita facilidade, quer dizer, o indivíduo contaminado transmite para muito mais pessoas do que coronavírus inicial e até mesmo as outras variantes. E o receio que eu particularmente tenho é de outras variantes ainda. Como nós estamos no mundo batendo recorde acima de recorde de casos confirmados, inclusive no Brasil, eu tenho aqui, inclusive, não sei se você tem, mas eu posso dar aqui em primeira mão para os internautas da TV Fora, os números do CONAS. Eu respeito muito os números que o CONAS divulga às 18 horas todos os dias. Eu até aconselho, quem quiser ter boa informação, eu fui vice-presidente do CONAS durante todo o meu período, 2 gestões que eu fui secretário de saúde aqui do Ceará. O CONAS divulga todo dia às 18 horas os números fornecidos pelos estados. Neste último período, nós tivemos 350 óbitos pela Covid-19. É o maior número, acho que desde o começo de dezembro, 350. Número de casos confirmados, nós temos 168.495, um pouco menos do que ontem, mas ainda nessa faixa superior a 150 mil, elevando os casos contaminados para 23.585.242 e os óbitos confirmados desde o início da pandemia para 622.250. Então, eu acho que nós temos muita coisa ainda nessa pandemia. A pandemia realmente não acabou. Nós temos que incentivar a vacinação, nós temos que continuar insistindo nas medidas de contenção, de aglomeração, deve-se exigir o passaporte vacinal, o uso de máscara. Aqui no Ceará, o nosso querido governador e o prefeito da maioria das cidades, inclusive aqui da capital, tem tido uma postura exemplar nessa pandemia. Semana passada ele antecipou, aliás, 2 semanas atrás, não tem pré-carnaval, e o carnaval aqui de Fortaleza é um pré-carnaval muito forte, mais até do que o carnaval, mas suspendeu o pré-carnaval, suspendeu o carnaval, certo? Solicitou que as escolas adiassem o início, pelo menos uns 15 dias, para iniciar a vacinação de crianças, exigindo o uso de máscara, e não é o uso de máscara qualquer. Quem trabalha com o público, supermercados, farmácias e outras empresas têm que usar máscara N95 ou similar. Então, todas as empresas, isso começa a valer agora a partir do dia 24, a partir de segunda-feira. Então, acho que tem muita coisa ainda e depende muito, Anderson, o caminhar da pandemia, dessas variantes que vão surgindo e do acelerar da vacinação. Célia, eu vou apresentar o Dr. Evaldo, daí na sequência o Dr. Evaldo vai precisar sair. Eu tenho uma pergunta de coisas que é bem popular, que são aquelas dúvidas eu vou fazer um papel aqui das dúvidas corriqueiras das pessoas, né? Aquelas dúvidas do dia a dia. Mas antes eu vou pegar aqui, vou pôr o Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, ele é médico e infectologista do HC, FMU-SP, professor de medicina da USJT, que veio abreviado para mim, doutor, e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Eu queria, se o senhor quiser também complementar, Celinha, daí a gente faz essa ordem aqui, vem você e o doutor Evaldo. Eu primeiro agradeço ao doutor Evaldo, falar sobre as diferenças que você vê dessas variantes aqui, que já foi falado pelo doutor Arruda, o que muda, né, e por que tem que se preocupar mais ou menos na atual conjuntura. Bom, Anderson, muito obrigado pelo convite, Célia, Arruda. Eu peço desculpas realmente porque eu tenho uma live às 18 horas, às 19 horas, então eu vou ficar muito brevemente aqui, mas eu fiz questão de participar pela importância do movimento que vocês fazem e ao público que a gente atinge. Bom, eu tenho um conceito hoje, e que esse conceito é apoiado por outros pesquisadores, outros médicos, publicações científicas isentas, e eu fazia esse comentário.
Nós estamos hoje numa posição muito parecida com a dos negacionistas há dois anos, mais ou menos. Que eles falavam que todo mundo ia pegar, que é isso mesmo, que não tinha que fazer e tal. Hoje nós temos, daqui a pouco eu vou explicar qual que é a nossa posição, uma situação que pode ser até interpretada num primeiro olhar como semelhante, mas não é. Porque tem uma diferença de 2 anos da evolução da ciência, do que a gente sabe hoje, dos recursos, e tem uma diferença ética, que esses negacionistas simplesmente ignoraram a quantidade de pessoas que morreriam, e nós tivemos um número obsceno de pessoas que morreram. Mas nós chegamos a um momento que hoje nós temos, no campo da prevenção, vacina, e não tínhamos. Nós temos no campo da terapia antivirais, e não tínhamos. Nós temos no campo do diagnóstico a possibilidade de usar testes muito simples, feitos em qualquer lugar, com alta acurácia. E no campo da prevenção ainda, como a Arruda falou, a questão das máscaras, a importância da máscara de alta qualidade. Então, o que a gente percebeu com a chegada da Ômicron? Primeiro que ela é avassaladora. A Ômicron, ela tem características virológicas que fazem com que ela se concentre muito no trato respiratório superior, ela rapidamente se transmite, com alta eficiência parasita as nossas células. Por outro lado, ela não tem facilidade para parasitar as células do pulmão. Nos vacinados, ela não causa doença grave, felizmente. Pessoas que tomaram todas as suas doses de vacina têm tido infecção, mas sem gravidade. Então, o que a gente pode dizer desse momento que a gente vive da Covid? De um lado a infecção, do outro lado a doença. A infecção, eu diria que ela é quase que inevitável, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Já imaginou se todos nós nos infectarmos ao mesmo tempo? Então a gente precisa tirar a velocidade da infecção. Como é que a gente vai fazer isso? Vacinação, uso de máscara correto e políticas de contenção, como evitar aglomeração, essas festas que a gente falava agora, carnaval, tudo que for supérfluo, que a gente puder evitar, a gente tem que evitar. Não podemos dar chance para o azar, porque esse vírus, ele infecta mesmo. E a doença, como é que a gente vai evitar? A doença a gente vai evitar com vacina e, muito em breve, com o uso de antivirais. O que a gente não controla é o surgimento de novas variantes. O Banco Mundial tem algumas publicações sobre distribuição de vacina que são, para quem tem um mínimo de sensibilidade humana, são agressivas. Porque a gente vê que quase a metade da população mundial, sobretudo nos países e regiões mais pobres, não teve acesso à vacina. E o risco que a gente corre nessa situação é o surgimento de novas variantes. Eu sou contra. Tem gente que fala que a Ômicron é o final da pandemia. Não é. Só vai acabar a pandemia quando a gente vacinar todo mundo e tiver condições de fazer prevenção, diagnóstico, assistência para todo mundo. Até lá não acaba. E se surgir uma variante que tem as mesmas características da Ômicron de distribuição, com gravidade, aí a gente realmente vai estar numa situação extremamente crítica. Então, Anderson, eu diria para quem nos assiste, muita gente assistindo e se deparando com o diagnóstico de Covid, ou seu próprio, ou de alguém querido, que fique tranquilo. Se a pessoa está vacinada, a infecção e a doença provavelmente serão menos graves. Se a pessoa não está vacinada, se tem uma comorbidade grave, o médico precisa entrar em ação para avaliar isso com muito cuidado, com muita atenção. E, por outro lado, a gente tem uma ferramenta que é a vacinação. Então, a gente precisa vacinar. Eu acho que essas tarefas, Anderson, elas não são para esse governo, porque já deu mais do que uma vez provas de que não leva a sério a pandemia, não é proativo e não atua nem na velocidade que devia, né? Mas eu tenho esperança que a gente está num debate no campo científico bom e que a gente vai mudar esse cenário do Brasil, porque a pandemia não acaba em 2022. A gente vai ter o pós-pandemia, vigilância, uma série de tarefas, e eu quero crer que o próximo governo vai fazer isso com muito mais competência. Obrigado, doutor. Célia? Acho que o seu microfone está fechado, Célia. Desculpa. Então, pensando nessa pergunta, né, o que muda, né, eu concordo absolutamente em gênero, número e grau com os colegas. De fato, nós estamos num momento melhor, porque temos vacina, né, eu acho muito importante
a nossa população tem uma memória, às vezes, um pouco pequena, né? Muito importante lembrar a luta que foi para se conseguir vacina, a importância de termos tido movimentos, defesa de profissionais, de pessoal da ciência, Fiocruz, SEBS, tantas organizações, da população na rua pedindo vacina, e também a CPI foi fundamental também para que a gente chegasse a esse ponto. Então, não foi de graça, mas conseguimos chegar a esse ponto em que pelo menos uma parcela importante da população já está protegida, né? Temos aí ainda no Brasil pessoas existentes, não é uma proporção tão pequena como a gente gostaria, né? Seria da ordem aí de próximo até a 20% da população que não quer se vacinar. Isso é péssimo, porque é isso que determina que a vacina, que a pandemia não termine, né? Porque essas pessoas reproduzindo a doença, adoecendo, transmitindo, além da gente não acabar com as mortes que estão ocorrendo, né? Estudos feitos fora daqui têm mostrado que mais de 90% das mortes atuais são por pessoas não vacinadas, e isso também leva a novas variantes, né? Segundo os especialistas, o vírus ele quer sobreviver, então ele não quer matar o seu hospedeiro, né? Ele não quer matar a vítima. E aí, me corrija, por favor, os infectologistas, mas aí a gente também se depara com um vírus, do ponto de vista de agressividade, um vírus melhor. O quanto é possível medir ou não essa redução da patogenicidade do vírus, eu não sei o quanto é possível, porque também a gente está diante de uma situação de população vacinada, né? Graças à ciência, graças a todo esse trabalho, a gente tem aí uma parcela importante da população que não vai sofrer essa patogenicidade ao extremo, não vai morrer, enfim, são raros os casos que ocorrem até associado a outros problemas que as pessoas têm e não dependentes do vírus. Então, eu acho que a diferença que temos é essa, que graças a tudo que se lutou, se conquistou, nós temos vacina, temos antivirais, temos uma redução muito impactante de número de mortes, né? Começamos a vacinar crianças, isso é super importante, né? Que era a população ainda vulnerável, ninguém... É coisa que se divulga pouco, mas a gente teve só no estado de São Paulo mais de 300 mil mortes de crianças. É muita coisa isso, né? Não chegamos aos números de adultos, mas foi importante. Espera um pouquinho que 300 crianças, não 300 mil, quando eu tentei pensar no adulto, 300 crianças, mais de 300 crianças morreram no estado de São Paulo por Covid. Isso é um dado importante, né? Pode parecer pouco, mas imagina cada um de nós aqui que é pai, a grandiosidade da dor, do problema que é ter um filho morto, né? Morto por uma doença, hoje, que pode se considerar evitável. Então, eu acho que mudou, foram esses aspectos, mas também concordo com o Evaldo, a gente ainda não está livre do que possa vir a acontecer, né, de variantes mais resistentes à vacina. Então, ainda temos aí um período a percorrer, no momento que a população já está muito sem paciência, mas que tem que ter paciência e voltar e persistir nos cuidados. Anderson, eu vou pedir licença, eu tinha combinado com vocês que eu
Eu tenho agora, daqui a 4 minutos, começo uma live com uma colega que já estava previamente marcada. E eu queria pedir um favor, Anderson. Me chama de novo, que eu quero ficar o tempo todo. É um prazer. Enorme. Queria pedir desculpas para a Arruda, para a Célia, não quero ser deselegante. Queria pedir desculpa para quem está nos acompanhando. Na minha primeira intervenção, eu falei bastante coisa, que eu queria dar esses conceitos que eu acho que são importantes, mas tenho certeza aí que o Arruda e a Célia daqui para frente vão brilhantemente. Doutor, você consegue só responder uma única coisa na saída do senhor? A Sônia Regina falou assim: o exame do cotonete abrange Covid, gripe HN1, H2N3 ou precisa ser os 3 exames? Vamos lá. O cotonete, ele é uma técnica de coleta de material, ele não é um exame por si só. Então, quando a gente usa aquele cotonete, que o nome técnico é SWAB, é para coletar secreção respiratória. O que nós faremos com essa secreção respiratória depende do exame, depende da técnica. Mas existem hoje exames muito simples, teste de antígeno, que já dá um resultado imediato, tanto para COVID quanto para vírus de gripe, que é o vírus da influenza, e aí a gente pode separar. Tem testes que fazem o diagnóstico do influenza A, do influenza B, e alguns que separam entre o A e o H1N1. Existem testes moleculares que são mais caros, mais trabalhosos e às vezes mais precisos, né, e que dão um detalhamento maior. Mas o que a gente usa na prática hoje em dia, nós temos usado, então, os testes de antígeno, que são a minha recomendação, pela facilidade, pela simplicidade, pelo resultado na hora, e a gente tem usado o teste de antígeno também para influenza, que já está passando, essa onda da influenza já está passando, né? E tem testes moleculares rápidos também, que dão esses 4 agentes também citados. E tem testes mais sofisticados. Mas é só esse conceito, viu, Sônia? Cotonete é só o instrumento que a gente usa para colher a secreção respiratória. O exame, ele é feito de outra maneira. Grande abraço, Anderson. Obrigado, Em seu doutor. nome, eu me despeço de todos, então. Boa live para vocês. Queria aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está aqui na live, que está aqui acompanhando. É um assunto de extrema importância. E uma pergunta que eu já vi até em outro lugar, doutor, qual a diferença de quando a pessoa está gripada e quando ela tá infectada com Covid? Quais os sintomas? Os sintomas são tem pouca diferença, tá? Mas nós podemos citar alguns, certo? Normalmente, o sintoma da gripe é uma coisa assim mais... Opa, fechou. Uma coisa assim mais... Tem algumas diferenças que são poucas. A tosse da Covid normalmente é uma tosse mais intensa, né? A febre, normalmente a Covid não tem muita febre, a gripe pode ter uma febre mais evidente. Muitas das vezes a gripe evolui de uma forma mais rápida, não com essa variante da Omicron aqui, praticamente o período de incubação é muito curto. Depois de contaminado, logo depois o paciente já começa a apresentar sintomas. Certo? O que é bom fazer, foi isso que o Dr. Anderson falou, é realizar o exame. E é verdade que, algumas semanas atrás, nós tínhamos uma onda, quase que, não uma pandemia, mas uma pandemia em alguns locais, ou surtos em alguns locais, de influenza. Tinha muito mais casos de influenza nos exames do que a da Covid. Hoje isso totalmente mudou. Um paciente hoje com sintomas gripais, eu digo para você que de 80% a 90% vai ser diagnosticado Covid. E aí precisa realmente que a gente confirme para fazer esse isolamento. Daí a vantagem de você ter testagem, de você ter facilidade de testar e testar através do teste do antígeno, que é o teste rápido, e ele é caro, e o serviço público e o SUS deve fornecer gratuitamente. Uma coisa incrível que aconteceu agora ontem é que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é a agência que regula a medicina suplementar dos planos de saúde, só agora essa semana que ela tornou como uma obrigação os planos de saúde oferecer o teste rápido. O que é que acontecia com o teste rápido? Ou a pessoa ia numa farmácia e comprava, muitas das vezes por 150, 200 reais, ou alguma coisa desse tipo. Agora que
a quantidade de pessoas atrás aumentou, o preço sobe, né? O preço aumenta, ou num laboratório privado para fazer. Ou então ia tentar pelo Sistema Único de Saúde, e muitos municípios não receberam do Ministério da Na Saúde. capital, doutor, tem falta até na capital. Pois é, e o Ministério da Saúde nunca colocou, desde a época do Mandetta. Aliás, nós temos a sucessão de ministros que, depois desse governo, devem todos serem presos por genocídio. O Mandetta foi um que nós conhecemos o Mandetta há muito tempo, inclusive eu conheço do tempo do CONAS. O Mandetta sempre foi um privatista, sempre a favor dos planos de saúde, queria lançar planos de saúde populares, na esteira do Ricardo Barros, que era o ministro na época do Temer. Depois saiu, entrou o Nelson Teich, que não pôde fazer nada, passou ali só aquele tempinho e saiu. Depois foi toda essa desgraça da época do Pazuello, que não preparou o Brasil realmente para a pandemia, junto com o presidente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma coisa incrível, quem entende do SUS sabe que o comando único e o gestor do SUS é o ministro nacionalmente, o gestor do SUS nos estados é o secretário estadual, o gestor do SUS nos municípios é o secretário municipal de saúde. E agora, tá certo? Mais ainda, por ser médico, o Queiroga está sendo esse caos todo que nós estamos vendo, inclusive com pronunciamentos desestimulando a vacinação, prejudicando a vacinação das crianças, quando no mundo todo já se faz, e nós sabemos que é importante que as crianças se vacinem, e esse negacionismo todo com interesse realmente político. A nossa entidade, inclusive, a Associação Brasileira de Médicos e Médico-Burocracia, entrou com várias ações. Entrou com ações também no Conselho Federal de Medicina, porque, infelizmente, a entidade que é máxima da medicina, que é o Conselho Federal de Medicina, ele também é composto por médicos negacionistas ou bolsonaristas, tá certo? E que também prejudicaram muito com tratamento precoce, com estímulo de cloroquina, de ivermectina e outras coisas mais, prejudicou. Eu considero, nesse peso da pandemia, fazendo um resumo, que é a primeira vez que eu participo aqui do seu programa, dizer o seguinte, um resumo dessa situação brasileira, como é que aconteceu todo. Eu concordo com a Célia quando falou da CPI da pandemia. Nós teríamos que ter outra CPI agora, para barrar exatamente essas ações contra, inclusive, a Anvisa. E aqui eu quero dizer que a Anvisa fez muito bem hoje em aprovar a vacina da Coronavac para crianças de 6 a 17 anos, ou seja, de 6 a qualquer idade pode-se tomar a vacina da Coronavac, que é totalmente segura, é a vacina que as crianças têm costume de tomar, semelhante a que nós temos para a gripe, tá certo? Com vírus atenuado, que não tem reação de nada, ninguém pode dizer que não é segura, é totalmente segura, tá certo? Quantas pessoas já tomaram a vacina? Então, eu digo o seguinte, o problema é isso, falta de testes. E aí, só agora que a Agência Nacional de Saúde impõe que os planos de saúde, as pessoas que são trabalhadores, que têm o seu plano de saúde pelas empresas, ou que pagam as duras penas dos seus planos de saúde, tinham que pagar por fora, nas farmácias, nos laboratórios privados, para fazer um teste rápido. Um teste rápido que custa, se você for colocar, a maioria dos países até distribui gratuitamente. E o teste rápido pagando 150, 200 reais para fazer um teste rápido. Então, o que nós precisamos é ter testagem, ter teste para fazer essa diferença entre a influenza e a Covid dessa variante ômega que está dominando 99% dos casos. Se você fazer uma tipagem, vai dar 95 a mais de casos por essa variante Ômicron. Só uma resposta rápida, doutor. Ainda tem quem está fazendo testes, é porque é teste, né? Porque não foi comprovado, está fazendo uso da cloroquina, por exemplo, ainda tem quem faz, ou tá aquela coisa escamoteada, aquela coisa meio... Ainda existe, Anderson, infelizmente ainda existe. Poucos, claro, muito menos do que há meses atrás, muito menos do que o ano passado, mas ainda existe. Aqui e acolá ainda existe. Até uma discussão que eu estava assistindo no programa anterior, falando por que tem tantos médicos negacionistas? Ou por que tem tantos médicos que são
contra a vacina. Olha, nós crescemos. Eu tenho 42 anos de formado, eu vivi antes do SUS e depois do SUS, né? Eu tenho essa vivência de gestor. Nunca teve nenhuma contestação com relação às vacinas no Brasil. A cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunizações é 95% batendo rapidamente. Vamos vacinar poliomielite, bate. Vamos vacinar sarampo também. Tá certo? Então, isso ampliou agora nesse governo. Claro que isso vem também um certo respingo do exterior também, porque existe essa extrema-direita que vem de fora e influencia aqui. Mas se nós não tivéssemos no governo Bolsonaro qualquer outro presidente, nós tínhamos, com o SUS que temos no Brasil, nós tínhamos dado um exemplo para o mundo todo de condução da pandemia. Eu estava na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará como secretário quando chegou a pandemia da H1N1. Quem é que lembra da H1N1 aqui no Brasil? A condução maravilhosa que o Brasil teve com o ministro da Saúde, com a relação com o CONASEMS, com a relação com o CONAS, com a relação com os municípios, com a relação com os estados. Não tivemos problema nenhum. O Brasil deu um show em termos de condução da pandemia do H1N1 aqui. Né? Ninguém lembra nem o que aconteceu naquela época mais, porque foi em 2010, 2011, ninguém lembra mais. Vamos lembrar desta agora, porque, infelizmente, não temos um governo voltado para a saúde pública, não temos um governo voltado realmente para as vacinas, não temos ministros que imponham realmente a ciência e, infelizmente, órgãos que poderiam ajudar. Ainda bem que, desde o ano passado, desde setembro, a Associação Médica Brasileira mudou a sua direção. A direção negacionista que existia lá foi substituída por uma direção realmente normal, eu digo é normal, porque chega a ser doentio você ter uma entidade que congrega médicos negacionistas, que pode existir um ou outro ali negacionista, você pode até ainda tolerar, mas uma entidade que congrega médicos ser negacionista, isso nós não podemos aceitar. Por isso que eu pedia na pandemia que eles sejam investigados e sejam punidos porque contribuíram para esse genocídio que acontece no Brasil. Realmente, o que mais assusta as pessoas, como o senhor falou, normais, é como que pode uma pessoa que vem da ciência, como médico, ele ser negacionista. Ele pode ter predileção, ele pode fazer escolhas partidárias na vida pessoal deles, daí está normal, democracia. Mas transformar essa questão de ódio a um partido, ou um gosto exacerbado a outro partido, em uma negação da ciência, é uma das coisas que talvez, se voltasse Freud a viver, Platão e outros mais, a gente não conseguiria pensar e explicar o momento que a gente está vivendo. Acho que daqui 500 anos a gente vai estar fazendo a mesma pergunta. Ô Célia, o Biden falou assim que essa nova variante é muito fruto também desses negacionistas, de quem não toma vacina, né? E o colapso, ele passa. Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Falta propaganda também, né? Falta investir em conscientização, mas como o governo é negacionista, então a gente fica nesse entrave, né? Queria ouvir você um pouquinho sobre isso também. Tá, fechar seu microfone. Exatamente o que você está dizendo, Anderson. A gente vive uma antipropaganda, na verdade, né? É o que o presidente faz diariamente, a campanha contra a vacina, né? A última que ele fez agora é contra a vacina para criança, né? Tanto que o próprio diretor da Anvisa, que é um militar, que foi colocado ali por ele, sublevou, vamos dizer assim, não se submeteu e autorizou, e nós estamos aí começando com a vacina, né? É um movimento absurdo, porque todas essas pessoas que estão aí vivas fazendo esse movimento contra a vacina, eles estão aí vivos porque eles foram vacinados quando crianças, né? Quando eu comecei minha carreira, nos anos 70 ainda, nós estávamos vivendo uma grande epidemia de poliomielite. Era uma coisa tristíssima você ver
crianças que perdiam o movimento de um membro, enfim. E logo nós resolvemos isso rapidamente. Depois, tivemos um surto terrível de meningite. Eu passei 6 meses no Hospital Emílio Ribas, aquilo parecia um verdadeiro inferno, porque as pessoas perdiam parte dos músculos do corpo, né? Eu tenho cenas horríveis gravadas na memória. A vacina reduziu a meningite. Depois nós tivemos um surto de sarampo, o sarampo mata, né? E na época foi um surto grande em São Paulo. O governo ainda era do Franco Montoro, e foi, inclusive, em cima desse surto que foi criado um dos primeiros centros de vigilância do país, criado pelo Alexandre Branjac no governo do Franco Montoro, aqui em São Paulo. Então, todas essas gerações, e muitos dos que estão aí esbravejando, não vacinando, inclusive médicos absurdamente fazendo isso, eles estão aí porque sobreviveram, e sobreviveram porque foram vacinados, né? A humanidade, no início há um século atrás, a vida média era em torno de 30 anos, porque não tinha vacina e não tinha antibióticos. As pessoas viviam, em média, 30 anos. Nós, mais do que quase triplicamos a vida média graças à vacina e antibiótico. Então, essas pessoas não conseguem entender, não querem admitir. Inclusive, esses médicos, viu, Arruda, eles têm até uma associação. Outro dia eu descobri uma associação e, infelizmente, descobri um conhecido meu lá que faz parte. Fiquei bem chateada. Porque... É uma revolta da vacina, parte 2, né? Só que a gente está num século com informação, né? E outra coisa, viu, gente, que eu acho que é importante, Anderson, a gente lembrar, é que essa Covid, ela não está só matando, ela está deixando sequelas. Para cada 3 pessoas que têm Covid, uma tem sequela. E estudos na China e em outros países já estão mostrando que sequela que já está durando 1 ano. Então, pode-se acreditar que vai ter pessoas que vão ficar sequeladas para todo sempre. E não é uma sequela simples. Pessoas que perderam uma parte importante do pulmão, pessoas que perderam uma parte importante das possibilidades de andar, pessoas que foram afetadas na parte de nervos, então que elas têm dificuldade de marcha, de sensibilidade. Tem pessoas que perderam. Eu tenho uma amiga aqui, inclusive ela é do nosso coletivo, Anderson, não sei se você já viu ela por aí, a Cris, ela perdeu para sempre o olfato. E uma perda, uma coisa estranha, ela não sente cheiro de nada a não ser café. Então ela come uma pizza com cheiro de café, ela come um bombom com cheiro de café. Então, assim, essas pessoas tem sequelas das mais leves, essa do olfato pode-se até dizer que é leve, mas tem pessoas com sequelas muito graves. Então, é um problema muito, muito, muito sério que nós não sabemos como ainda pode acabar, né? Sabe uma coisa que realmente chama atenção? É que quando começou a pandemia, do jeito que ela estava posta, a doutora e Célia, nossos queridos médicos aqui, é que a gente pensou, de verdade, como progressista, que ela ia vir para matar preto, pobre, né, gay, trans, indígena. Mas a coisa mais maluca é que esse governo está matando até quem votou nele, os apoiadores dele. É tipo assim, E eu acho inacreditável o fato deles estarem morrendo, eles continuam apoiando a não vacina, apoiando ele tem um eleitorado de 20, quase 30%. Isso é a parte mais louca do mundo, né? Porque você vê que você está sofrendo, é como você imaginar uma pessoa que está numa situação
de escravizado e está falando assim, não, mas o senhor da Casa Grande ali é um cara bom até, viu? Olha, às vezes ele joga uma comida para a gente comer aqui, olha, é uma coisa maluca que a gente está vivendo agora, né? E uma coisa que eu queria perguntar sobre vacina, doutora, essa é uma pergunta muito popular, mas é que é uma dúvida muito, como surge esse momento nosso, que é assim, nós todos tomamos vacinas quando crianças. E aí a gente fica adulto, né? E aí a gente toma garrafadas, né? Você viaja, você vê aqueles licores feitos de plantas que o cara ali, de forma in natura, inventou uma bebida que você toma uma caipirinha num lugar exótico. E aí, tudo sem comprovação. O boldo até hoje falam faz mal, outros falam que não. É uma coisa que está aí no senso comum. Mas a vacina que é testada por pessoas do gabarito de vocês, que tem a vida pautada na ciência, as pessoas negam. A pessoa toma um composto que ela não faz a mínima ideia, às vezes é alucinógeno, e elas não tomam. Então, onde começou a surgir isso? Por que é difícil destruir esse conceito, doutora Célia? Queria ouvir um pouquinho sobre vocês sobre isso, porque realmente é uma coisa bem... Como que se constrói esse imaginário contra a vacina, sendo que é algo normal na nossa vida, e elas preferem coisas sem comprovação, e quando vem a vacina que é comprovada, eles falam não. Deixa eu ver se eu começo aqui, viu, Anderson? Primeiro o seguinte, eu acho que o Bolsonaro não está mais com essa bola toda de 30%, não, tá? Ele está abaixo de 20% aí. Ele está abaixo de 20% e vai chegar ali pelos 15%, por ali, tá? Então, esse negócio desse negacionismo muitos não é nem negacionista, é exatamente o bolsonarismo, que nós temos que acabar também no Brasil, tá certo? Nós temos que mudar o governo para acabar com o Bolsonaro na presidência e com o bolsonarismo junto. O bolsonarismo é que causou isso, tá certo? Então não é nem o negacionista. Com relação a essa outra medicina homeopática e tudo, existem trabalhos que respaldam a utilização de raízes, de plantas e etc. Existe toda essa tradição e muitos, inclusive, são testados, tá? Então, aí é o seguinte, uma parte é negacionista porque como filosofia, de negar tudo que existe, até que a Terra, diz que a Terra é plana. Não tem gente hoje que diz que a Terra é plana, não tem os terraplanistas. Não tem uma pessoa que eu conheci muito, Osmar Terra, até o nome lembra. Osmar Terra é um dos maiores terraplanistas do Brasil. Ele foi, inclusive, presidente do CONAS. Num períodozinho curto, quando eu cheguei no CONAS, ele estava terminando a gestão dele no CONAS, foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. Ele não dizia que a pandemia ia acabar em 15 dias, em 2 meses, não acabou, ele continuava insistindo que ia acabar agora era em 1 mês, né? Que era imunidade de rebanho, que era não sei o quê. Quer dizer, esses caras não se emendam, não, vão sempre traçando uma narrativa diferente. Eles já têm a narrativa deles agora, quando a pandemia virar uma coisa menor, transformar em endemia, porque esse é o final da pandemia, é transformar numa endemia. A vacinação é transformar a vacina no calendário vacinal de todos os países, com reforço, incorporada a vacina da gripe, outras vacinas mais. Né? Então é isso, o problema todo é uma parte dessa ideologia de extrema-direita, e aqui no Brasil agravou um pouco mais com esse bolsonarismo. Mas nós temos que diferenciar 2 coisas. Essa medicina fitoterápica, que tem realmente ação, tá certo? Que tem teste, que tem tradição. Há as vacinas que são testadas, e aí eu quero aproveitar, a Anvisa está se reabilitando agora. A Anvisa sempre foi uma entidade assim de ponta no Brasil, sempre foi, eu convivi sempre com as pessoas da Anvisa, ela teve uma falhazinha nesse começo do governo Bolsonaro, porque quando o presidente entrou, ele vinha também daqueles bolsonaristas, ele inclusive andou sem máscara no começo, pediu depois desculpas, mas quando ele entrou, os técnicos da Anvisa têm tanta qualidade que ele foi contaminado. Ele foi contaminado pelo SUS, ele foi contaminado pelos profissionais da Anvisa. Então, isso foi mais forte do que a contaminação dos bolsominions. Então, hoje eu considero que ele não é mais
Ele se livrou, ele se curou. Na Anvisa, ele ficou curado. Inclusive, o pronunciamento dele inicial hoje foi direto para o Bolsonaro. Nós não temos no Brasil nenhuma vacina experimental. Aquela outra diretora, no voto que aprovou a Coronavac, disse: os brasileiros não são cobaias. Quem está assistindo o programa aqui, não tem ninguém sendo cobaia de vacina nenhuma. As vacinas passaram por todas as fases para sua aprovação. Então, não existe vacina experimental. E o que eu lamento é que ainda o nosso presidente, que diz isso constantemente, deve estar dizendo agora. Daqui a pouco ele vai concorrer, que ele não tem uma live doida aí, que daqui a pouco vai sair um bocado de mentira e bobagem que ele diz, daqui a pouco está sendo divulgado aí, ele vai continuar dizendo isso, vai ser contra a Coronavac, vai ser contra... Vai inventar, inclusive, que uma criança passou mal. Nós tudo é mentira, é fake news. Hoje eu vi centenas de fake news, tá certo? Nas redes sociais falando que a criança tinha tido não sei o quê. Mentira, montagem, inclusive de sites, montagem de tudo mais. Então, não existe nenhuma vacina experimental no Brasil. Ninguém está sendo cobaia. Eu estou vendo aqui que a Sônia comentou aqui, que eu vi, que vai levar a filha de 8 anos, a neta de 8 anos, sem comorbidade, vai tomar vacina sábado. Estamos vibrando de alegria. O início da aula é segunda-feira, a vacina imuniza de imediato ou só na segunda dose? Eu até aproveitar para responder. Como toda vacina, ela não imuniza de imediato, ela precisa de alguns dias, né? Vai lá, os seus 15 dias, 10, 14 dias, já dá uma certa imunidade, mas é claro que a segunda dose é que vai dar a vacinação definitiva. Daí eu aproveito, inclusive, essa pergunta da Sônia Regina, para dizer: brasileiros, vocês que tomaram a primeira dose, 75% dos brasileiros tomaram uma dose, tá certo? E até agora, 66% tomaram a segunda dose. Ou seja, tem aí quase 10%, 8% de pessoas que tomaram a primeira e não tomaram a segunda. E tem um grupo também que tomou a primeira, a segunda e ainda não tomou o reforço. Então, tem que fazer a vacinação. Hoje eu considero vacinação completa com o reforço. Com o reforço. O reforço está na casa dos seus 16% para 17% da população. Quem tem mais de 60 anos ou quem tem comorbidade que tomou as 2 doses, se não tomar agora com 4 meses o reforço, não está vacinado completamente. Então, tem que tomar o reforço. Então, aproveito essa pergunta para dizer: ela vai ter uma certa imunidade na primeira dose, vai tomar a segunda dose, vai completar, tá certo? E vai poder ter mais segurança. A Sônia vai ter da sua netinha mais protegida, porque, como foi dito aqui, inclusive pela Célia no início, citando o número, bastaria que fosse uma criança que morresse, né, Célia? Você disse 300, bastaria que fosse uma. E criança não é para morrer de uma doença infecciosa que é prevenível por vacina. Como é que se admite hoje as crianças morrerem de sarampo se tem vacina para o sarampo? Ficarem sequeladas ou morrerem de poliomielite se tem vacina para poliomielite? Morrerem de outras doenças infecciosas que tem vacina, né? Então, essa discussão com relação à obrigatoriedade da vacina, ainda bem que o Lewandowski, o ministro, está pedindo ao Ministério Público que faça alguma coisa, porque o Ministério Público tem que fazer alguma coisa. Aliás, ele é muito bom para umas coisas, mas é péssimo para outras, para defender a sociedade, que diga o Aras, tá certo? Que tem não sei quantas ações para entrar, inclusive vindos da CPI, e não entra contra o próprio presidente. Então, precisa que o Ministério Público ache, porque o Estatuto, o ECA, da criança, diz que as crianças devem ser vacinadas. Isso é legal. Não tem que... As crianças, os pais têm que levar as crianças para vacinar. Não é porque o Bolsonaro falou, porque o ministro falou. Isso está na lei, tá certo? E quem não levar vai ser responsável se alguma criança vier a falecer de uma doença que é prevenível por vacina. Eu concordo com a Célia. A legião de sequelados, crianças também, né? Crianças sequeladas e adultos sequelados, nós vamos ter isso agora, depois de 3 anos dessa pandemia, nós vamos dizer quantas pessoas sequeladas respiratórias, sequeladas na função renal, sequeladas na função hepática, sequeladas na função neurológica, cognitiva, Alzheimer e tudo mais, né? Nós vamos sentir isso agora, né? Nós temos que estar preparados, inclusive, para esse período pós-pandemia.
Uma aula. A Sônia até aproveitou e falou assim, as pessoas comem salsicha e negam a vacina, que realmente falou que se souber como faz a salsicha. Sônia, antes de fazer uma pergunta para você, Sônia, Celinha, a Célia do Sim de Saúde chegou, e eu queria que colocasse ela aqui na tela. Que bom que ela chegou, conseguiu, muito bom. Que eu estava te esperando, Célia, assim, a Celinha e a Célia. Ô, Célia, eu estava te esperando porque eu queria falar de um tema contigo. Primeiro eu vou te apresentar, porque eu queria falar de questão trabalhista, né, que tem algumas situações que estão acontecendo na pandemia. Célia Regina Costa é secretária-geral do Centro de Saúde de São Paulo e presidente da Federação Nacional dos Servidores e Trabalhadores da Saúde. Tudo que o governo federal não gosta. Seja bem-vinda, Célia. Boa noite a todos. Eu estava ouvindo, estava com problema técnico aqui, mas estava ouvindo a doutora Célia Medina, que eu já ouvi várias vezes, companheira aqui de São Paulo. Nós estamos juntos na frente, em defesa do SUS. Né? Isso, estamos aqui sim. em São Sim, Paulo. Saúde, coordenado pelo companheiro Silas, do meu sindicato, e outros companheiros e companheiras, nossa presidente Cleonice. E é um prazer, doutora Arruda, ouvi-lo. Adorei as suas explicações aqui, e muito obrigada. E Anderson, muito agradecida, viu? Pelo convite. Sim, Saúde se sente muito honrada e a Federação Nacional também. Muito obrigada. Vamos falar sobre as questões dos trabalhadores da saúde. Eu já passo para você, Célia. Célia, temos essa questão que a Sônia trouxe aqui, que ela vai vacinar a neta dela de 8 anos. Porque os professores estão em férias, só que vão voltar às aulas, né? Então, precisamos avançar e cobrar, né, de alguma forma, queria que você falasse sobre isso, porque as crianças vão voltar, né? E muitas crianças, não só vão voltar muitas crianças da primeira infância também, que pela primeira vez, e eu falo isso que veio da família também, eu tenho sobrinhos que vão voltar, não é que eles vão voltar, eles vão a primeira vez que eles vão para a escolinha, na primeira infância, então tem que ter um cuidado. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Com certeza, Anderson. Eu acho que a volta à escola está condicionada a isso, né? A volta presencial. É importante que todos estejam vacinados. E eu acho que tem que se ter cobrança de vacina, sim, como já tem sempre. A escola, nós a vida toda, desde que a gente tem vacina, o SUS fornece a informação, a criança tem a carteira de vacina. Para fazer matrícula na escola, sempre se cobrou a carteira de vacina. Tem que voltar, tem que continuar em relação a essa vacina também. É uma coisa que já está tendo polêmica, vai ter que... O Lewandowski é que vai de novo nos salvar nessa história, porque não é possível, o Bolsonaro já é contra, mas não é possível a gente não cobrar a vacina. A certidão de vacina para poder matricular a criança na escola, porque a proteção, a falha de uma é colocar em risco todas, né? Então, eu só queria falar uma coisa, pegar uma coisinha que você falou antes, Anderson, que eu acho muito importante. Você falou que está morrendo o pessoal que é contra a vacina, portanto, eles estão perdendo eleitores, né? Eu também já pensei muito sobre isso. É que esse pessoal é tão ilógico e é tão negacionista, e, por outro lado, essa pergunta difícil que você faz, né, de por que querem que as pessoas morram, né? Eu acho que, além desse perfil psicológico aí do próprio presidente e das pessoas que estão com ele, além disso, eu vi uma vez o professor Serrano aqui, que é esse professor de direito, jurista aqui da PUC, ele falou uma coisa que isso já tem acho que foi em 2018, eu fiquei até assustada, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas ele diz o seguinte: hoje
os donos do dinheiro do mundo, né, na economia, eles dominam 3 áreas, né? Eles são donos de tecnologia, são donos de comunicação e são donos de armas. Para esses 3 setores, não interessa mais tanto o ser humano, né? A quantidade de pessoas, de trabalhadores nessa lógica capitalista está sobrando. A sobra está maior do que eles querem, né? Então, para os 3 setores é importante ter mortes. Isso é cruel, né? E que hoje o maior bem que a gente tem que realmente defender é a própria vida, a própria sobrevivência. Então, essa questão de chegar um vírus e ajudar esses setores que precisam de morte foi uma coisa que eles tentaram aproveitar bastante, ao máximo, e aí a gente chegou nisso que chegamos. Eles estão perdendo eleitores, mas isso não importa, porque o importante é criar, que é esse outro problema, né? A guerra comunicacional. Quanto mais as pessoas ficarem confusas, fica confusa se a Terra é plana, fica confusa se vacina é bom ou é ruim, quanto mais as pessoas ficarem perdidas e confusas, é o que eles também querem, para eles se manterem dominando. Então, a história das fake news, que virou uma questão importantíssima aqui, mas a nível internacional também, que inclusive, né, a gente sabe muito bem a história do Bannon auxiliando aqui na eleição do Bolsonaro, é uma coisa internacional, é um caminho, uma medida, um plano internacional que eles têm para isso, para deixar todo mundo, ou uma boa parte da população perdida. E dentro disso, continuar deixando as pessoas confusas dentro do bem que lhe é mais importante, que é a própria vida, e vacinar é vida, eles estão agindo dentro dessa mesma lógica. Muito bom. E é isso. Acho que essa sua fala do Pedro Serrano é assustadora, mas a gente vê isso sendo posto em prática de alguma forma, sim. Célia, uma questão aqui muito séria que a gente acompanha, e eu falo novamente, eu trago aqui, como eu falei no início, eu trago muitos questionamentos do dia a dia, né? E isso acontece na família de muitas pessoas que têm na área da saúde, não só na área da saúde, mas eu vou focar na área da saúde. Os atestados caíram de 10 dias para 5 dias. E os assédios morais estão bem grandes, até para que a pessoa volte até antes de 5 dias, fica toda hora entrando em contato, agora com esse negócio de WhatsApp, né? Tem até constrangimentos que acontecem, eu sei, de até supervisores, pessoas que têm área de comando, expor exame, né, para falar assim, olha, já tá bom, né, já dá para voltar. E como que se lida com isso? Como que está sendo feito isso pelo Centro de Saúde? Como que vocês estão recebendo essas informações? Tem muito profissional da saúde trabalhando infectado e fica ali. E como a demanda de emprego, né, no momento de crise, as pessoas ficam com medo também de perder emprego. E como que vocês estão lidando com isso? Abri. Anderson, eu acho que você falou uma questão trabalhista e que nós estamos vivendo bastante complicada. Você sabe que a Fiocruz está fazendo uma pesquisa chamada Trabalhadores Invisíveis na área de saúde, porque, claro, que dá licença aqui aos nossos doutores, mas quando se pensa em saúde, pensa logo nos médicos, nas médicas, né, nossas, mas nós temos um contingente, nós somos, no Brasil, entre o setor público e privado, no Brasil, nós somos 3.500.000 trabalhadores na área de saúde, das diversas categorias, não só entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório,
de raio-x, pessoal da área administrativa, condutores de ambulância. Nós somos uma equipe imensa para que esse sistema de saúde no Brasil consiga funcionar da forma como ele vem funcionando. É claro que no setor público, o sistema SUS nos mostrou para o Brasil a importância que nós temos enquanto sistema de saúde, um sistema de saúde eficaz, eficiente. Nós temos os programas de saúde da família, com os nossos milhares de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, todos nós trabalhando nessa equipe para manter a saúde dessa população brasileira, dos trabalhadores brasileiros. E nós temos sofrido o descaso total, seja do governo federal, vocês viram aí a discussão do aumento para a polícia e as demais categorias, entre elas o pessoal do Ministério da Saúde, os trabalhadores da saúde. Por exemplo, Rio de Janeiro, quase todos os hospitais ainda são trabalhadores federais, né, que estão nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Né? Mas os estados, né, os governadores e os prefeitos também têm tratado os trabalhadores da saúde só com aplauso, quando a população nos aplaude, porque agora nós também estamos vivendo um momento de apanhar. Né? Além disso, nós também, porque não temos profissional, nós estamos doentes também, porque somos feitos de carne e osso, nós também estamos contaminados. E se nós estamos contaminados, nós estamos de licença. Então, tem essa pressão, esse assédio moral que você está aqui nos falando. Nós temos vivenciado essa questão. Aqui em São Paulo, nós temos uma mesa de negociação ou de uma conversa bastante amigável, confortável, vamos dizer assim, que temos tentado encaminhar algumas questões sobre esse processo de assédio na diminuição aí do período de licença de um trabalhador ou de uma trabalhadora que esteja contaminado. Nós temos no estado de São Paulo, tem um processo de negociação, um fórum de negociação no município de São Paulo. Nós queremos resgatar a mesa de negociação do Ministério da Saúde, que nos governos anteriores nós tínhamos um processo de negociação, conseguimos conversar com os secretários, todos os secretários estaduais, os secretários municipais, tentar fazer protocolos de conduta a esses trabalhadores, né? E nós precisamos lutar para retomar isso, porque isso nesse atual governo não foi ativado. Nós precisamos, e o setor privado, que tem sido muito perverso. O setor privado ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa economizar no atendimento. Vide o que nós vivemos com a Prevent Senior, né? Que alta era para o céu. Né? Então, a Prevent Senior foi uma empresa que mostrou qual perversidade que tem o empresariado de saúde nesse país, porque eles tratam saúde como mercadoria, e esse trabalhador é tratado dessa forma, seja ele o médico, o enfermeiro, o pessoal da área administrativa, os técnicos são tratados exatamente nesse sentido. Então, nós estamos falando desses problemas. Os nossos companheiros, agentes comunitários, também são tratados dessa maneira, de pressão, de ter que fazer, de ter que trabalhar doente, tem que diminuir as licenças, não tem uma supervisão de SESMIT, que são médicos da medicina do trabalho, não tem implantado nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, vão ter que disputar a assistência nas unidades básicas de saúde. Então, nós estamos vivendo o caos com esse trabalhador afastado, nós com dificuldade de atender a população, porque nós estamos vendo aí enormemente, e a falta de insumos que nós estamos vivenciando. Então, tem sido duas tragédias: a tragédia trabalhista em cima dos trabalhadores da área de saúde e a tragédia da pandemia, que tão bem falou os nossos doutores aqui, doutora Arruda e doutora Célia.
Reforma trabalhista, né? Que o Eduardo. Recebemos aqui o Rodrigo Maia, que falou que teve avanços na reforma trabalhista e que ela ainda não pode ser ainda verificada na sua totalidade, porque parou o governo Temer. Não, a gente já pode verificar se é a reforma trabalhista. Sim, os assédios fazem parte disso, um dos motivos. Aqui eu queria falar uma coisa com vocês três, pode ser, a gente faz essa ordem aqui, doutora Arruda, Celinha e a Célia do Centro de Saúde, uma questão muito séria, que é só uma opinião aqui de um leigo, e por isso queria ouvir de vocês, como que fica a questão psicológica e se seria correto as terapias fazerem parte até de uma cesta de projetos de qualquer que for um governo mais à esquerda, e até na cesta básica ter ali formas das pessoas se cuidarem, esses trabalhadores, principalmente da saúde, vocês que estão na linha de frente, devo imaginar que o psicológico, e eu sei, porque dentro de casa também tem uma pessoa da área da saúde, e eu sei que o psicológico muitas vezes não existe, vai trabalhar meio no automático. Como que vocês veem essa questão da questão da saúde mental dos trabalhadores e projetos que cuidem da saúde mental, não só do trabalhador, mas de todos nós que temos que... Olha o tempo que nós estamos aqui falando de negacionistas, de pessoas que negam vacina, terraplanista, toda essa gente maluca. Doutor, daí Celinha e Célio do Centro de Saúde, por favor. Anderson, deixa eu aproveitar e dar uma palhinha aqui no que a Célia falou. Primeiro, um abraço aqui. Aqui tem a Martinha, né, que preside aqui o Centro de Saúde aqui do Ceará, aliás, muito bem. Essa área aqui do Ceará está muito bem. Eu fui sindicalista também, fui diretor do Sindicato dos Médicos durante muitos anos. E dizer para o trabalhador que não tenha medo, não tenha medo. Está com sintoma, estão ligando para você, prolongue. A legislação é bem clara, inclusive com essa mudança que foi feita dos 5 dias. 5 dias é para a pessoa totalmente assintomática ou sem sintoma nenhum. Teve algum sintoma, é 7, teve alguma coisa, testa no 7º dia, está positivo ainda, vai prolongar o atestado pelo tempo que for necessário. Então, existe essa pressão realmente da iniciativa privada, de órgãos também de públicos, de secretarias e secretários, mas o trabalhador tem que unir. Aí a importância realmente de entidades como o Centro de Saúde, importância como o sindicato na forma geral, que a reforma trabalhista quis destruir no Brasil, mas não destruiu, tá certo? Porque o trabalhador se reorganizou e vai retomar essa discussão com relação à reforma trabalhista e sindical e tudo mais. Bom, com relação ao que você falou, é uma verdade. Agora, eu vi uma pergunta aqui, Anderson, o Zé Arnaldo, não sei se você ia perguntar, a respeito desse teste que seria liberado pela Anvisa, e finalmente a Anvisa não liberou, e muito corretamente não liberou o autoteste. Não liberou por quê? Porque não existe uma política de saúde pública para o autoteste. Não é você pegar, comprar autoteste, fazer e é positivo e vai fazer a notificação aonde? Não existe uma política. Vai registrar que está com Covid aonde? Vai ter mais subnotificação? Vai ter mais aonde o quê? Você vai se dirigir aonde? Tem uma burocracia grande? Não tem. Então, primeiro cria a política rapidamente, não tem dificuldade para criar. Precisa 15 dias. Política é o seguinte, o governo vai distribuir o autoteste, sendo positivo, nós vamos ter um aplicativo, vai colocar aqui o registro e tal, etc., e vai para tal, pronto. Então, agora, sem política, distribuir autoteste para as pessoas fazerem na rua. Daqui a pouco tem uma pessoa especialista em autoteste nos terminais de ônibus, traga o seu autoteste que eu faço aqui, estou metendo cotonete no nariz das pessoas e olhando ali, se é positivo, se é negativo, a pessoa sai dali sem coisa nenhuma, né? E aí cai o que a Célia falou. A empresa diz, você fez o autoteste, mas o seu autoteste não é um documento para você ter licença aqui. Você está dizendo que fez, mas não está registrado, você não foi registrado de canto nenhum, você não tem um documento, como é que você está dizendo que foi? Então, lá vai outro problema trabalhista também, Célia, que as entidades, que o sindicato tem que ver. Tem autoteste, o autoteste vai ser distribuído pelo governo. Agora, tem que ter uma política, tá certo? Os casos positivos, se dirigir a algum local, se dirigir a algum aplicativo, alguma coisa que ele tenha ali a sua licença, que ele tenha a confirmação, a notificação da doença, que é notificada compulsoriamente, e etc. Né? Então, só para deixar claro que eu estou com você nessa luta
a nossa entidade, a Associação Brasileira de Médicos e Metrologia, está nessa luta com vocês, está junto com vocês nessa luta. E com relação ao que o Anderson falou, olha, nós vamos ter, além dessas sequelas todas que a Celinha falou, das sequelas que citei várias aqui na minha intervenção anterior, tem essa parte toda psicológica, que nós temos que rever no Brasil, que foi totalmente destruída. Né? Nós caminhamos bem para acabar com sanatórios, com hospitais, com internação compulsória de pacientes psiquiátricos, né, que eram rejeitados, que viviam entulhados aí, para uma política de deshospitalização. Aí tem as estruturas dos CAPs, etc. Nós temos que retomar toda essa política agora no futuro governo. Aliás, o governo que está entrando agora na campanha tem que começar já a estudar isso, chamar os especialistas, os técnicos, as entidades, e vamos retomar a política nessa área mental. E não tenho dúvida, grande parte das sequelas de Covid, quem teve Covid e quem não teve, porque você numa casa com um pai que faleceu, com quantas famílias foram destroçadas, foi o pai, foi a mãe, foi alguém, foi o esposo, foi a esposa, foi o avô, Então, isso tudo causou grande problema na área da psiquiatria e na área da psicologia. Então, precisa ter um pensamento sério dentro do que foi falado aqui, até com a Célia, em termos de sequelas, dessa parte. E nós não estamos tendo esse suporte hoje. Hoje está tudo num retrocesso enorme nessa área da saúde mental. Saúde mental é outra coisa, não é nada que está sendo feito agora ou que está sendo proposto por esse governo atual. Celinha? Você tocou mesmo numa coisa muito importante mesmo, Anderson, a questão da saúde mental dos profissionais assim, gravíssima, né? O pessoal está muito afetado pela própria doença e mais ainda pela sobrecarga de trabalho. Eu fiz na segunda-feira uma das reuniões dos mais médicos, e para você ter uma ideia, todas as unidades estão com médicos e outros profissionais afastados por Covid, ou por influenza, ou por H3N2. Uma dessas unidades, uma que fica na Vila Santa Catarina, viu, Célia? Essa até me choquei. 2/3 dos profissionais de saúde estão afastados por doença. Agora, vocês imaginam como é que está a situação dos que estão lá sobrando. Estão afogados no trabalho, né, um estresse louco, e trabalhar. Todos estão atendendo acima do dobro das metas. O médico, ele tem como meta atender 4 consultas por hora, o que dá 30 e poucas por dia. Ninguém está atendendo menos de 70 por dia. Então, além de tudo, o estresse de você não está dando um bom atendimento e poder, na linguagem aí da saúde, comer bola, perder um paciente pela própria condição de dificuldade de atender corretamente um paciente, né? O deputado Alexandre Padilha, que é inclusive o que implantou o Mais Médicos, ele já fez vários projetos de lei, inclusive com vistas a essa questão da saúde mental dos trabalhadores de saúde, né? Então, tem muita coisa ainda correndo que não foi aprovado. Tem uma coisa importantíssima, que é a perda, a morte, como ficam os familiares dos trabalhadores de saúde que morreram pela Covid, né? Eles morreram no exercício do trabalho, eles se contaminaram e morreram no exercício do trabalho. Então, eu acho, Célia vai... Desculpa te interromper. Ele entra como acidente de trabalho ou ele entra nas leis de... Se acontece o pior com esse profissional de saúde, como que isso é feito? O correto é entrar como acidente de trabalho.
A Célia pode me corrigir. Eu sei, eu soube do Padilha defendendo isso. Eu não sei se foi aprovado ou se já foi votado. Ela vai me responder melhor. Mas é fundamental que os familiares tenham algum amparo, né? Com certeza. Célia, você tem ciência desse questionamento da sua xará? É verdade, a gente tem trabalhado com o deputado Alexandre Padilha, que foi nosso ministro, sobre essa questão de que tenha as famílias dos trabalhadores da saúde que faleceram têm algum amparo. Na minha fala inicial, eu disse que os trabalhadores que estão contaminados têm tido dificuldade de apresentar os atestados como acidente de trabalho ou doença do trabalho, né? Porque não tem, no Estado de São Paulo, da onde eu sou funcionária do Estado de São Paulo, estadual, não tem implantado o SESMITs nos hospitais para fazer esse atendimento, né? Não tem uma política de saúde do trabalhador da saúde. Nós somos um grupo de trabalhadores que ninguém nos olha como trabalhador da saúde, que também tem todos os problemas que qualquer ser humano tem. Então, nós temos discutido muito essa questão aqui no estado de São Paulo, e essa tem sido uma luta nacional, nossa também, para ter esses instrumentos. Na questão da saúde mental, eu acho que o doutor Armando falou super bem sobre o desmonte da política, que nós já estávamos avançando na política de saúde mental no Brasil. Para, nesse momento que nós estamos vivenciando, da pandemia, com todos os medos que nós, profissionais da área de saúde, temos e continuamos a ter o medo, porque tudo, né? Porque tudo é muito desconhecido, não tem uma supervisão, nós não temos equipes que possa dar esse suporte de saúde mental, né? De desabafo. Então, tem muito choro, tem muita depressão, tem muita gente que levanta de manhã, não tem vontade de voltar na unidade. Também por aquilo que você tinha falado, Anderson, conosco na primeira pergunta, sobre assédio moral. Porque assédio moral, nesse momento, na área da saúde, eu preciso, porque o paciente está lá na unidade de saúde, o paciente está no hospital, precisa ser atendido, eu não tenho profissional, porque alguns estão mais graves do que outros, com licença, ou síndrome gripal, ou Covid, tem que sair, e eu não tenho lugar, então eu começo a questionar, e aí vem essa atrocidade, no meu ponto de vista, de que o trabalhador infectado, se ele for assintomático, em 5 dias ele tem que voltar ao trabalho. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade, seja do gestor público ou seja do gestor privado, né? Porque é aquilo que a doutora Célia estava nos falando, de que acho que nós estamos com muita gente no mundo, né? Com um exército de reserva imenso, né, para os propósitos aí sendo colocados. E nós, trabalhadores da saúde, estamos assim, não temos essa política de saúde, de acompanhamento, saúde mental, para tratar das sequelas desse trabalho que nós temos vivenciando. Nós temos um grupo de trabalhadores acompanhando aí todas as iniciativas, debatido com o deputado Alexandre Padilha, para que a gente possa transformar isso em leis, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil como um todo. Gente, esse programa foi maravilhoso, elucidador. Isso é um dos programas que vamos fazer, continuar falando, porque eu acredito que nós só vamos, eu acho que em todos os casos do Brasil, amenizar o tom quando a gente mudar o governo, que daí a gente muda do tom para um outro tom, que é de construção, reconstrução desse país.
Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, foi uma grande aula. Importantíssimo. No momento, a coisa está tão doida, doutor, que às vezes a gente questiona se a gente que não está errado. Às vezes você começa, porque é tanto negacionista ao seu redor que você começa a questionar, será que eu estou no caminho? Daí temos que ouvir pessoas que são farol, que são luzes, né, nesse momento. Muito obrigado por ter vindo. Quem agradece o convite sou eu, Anderson. Um prazer estar aqui nessa conversa com a Célia Medini, e com a Celinha e com o doutor Evaldo que saiu. Dizer que Célia citou algumas vezes o SESMIT, eu tenho alguma experiência nessa área também. O SESMIT é o Serviço de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, né? Toda empresa deveria ter e devia ser totalmente independente do patrão, como a CIPA também, né? A CIPA tem um papel importante, o SESMIT tem um papel extremamente importante, e isso é uma coisa que no futuro governo, né, do presidente Lula, que nós esperamos, que isso seja retomado também, a fiscalização na área da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador também foi totalmente desprezado desde a reforma trabalhista e no governo também. Acabaram com a segurança do trabalhador, acabaram com o SESMIT, com o CIPA, com tudo, com o CLT, tudo, acabaram tudo, né? E, Celinha, fiquei muito satisfeito, você citou aí o nome do deputado e ex-ministro Alexandre Padilha, eu fui secretário de Saúde do Ceará, com o Alexandre Padilha sendo ministro da Saúde, também peguei um pouquinho do Temporão, né? Um pouco do Temporão, um pouco do Alexandre Padilha e um pouco até do Quioro. Eu tive 3 ministros durante os meus 8 anos aqui no Ceará, na Secretaria da Saúde, e sinto uma saudade enorme, né, de como era conduzida a saúde pública no Brasil, no Ministério da Saúde. Né? Que destruição fizeram no Ministério da Saúde. Né? O que Temer fez com o Ricardo Barros, o que o Bolsonaro fez com Mandetta, o outro que entrou com Pazuello e com Queiroga. Né? Quer dizer, vamos ter que reconstruir a saúde pública do Brasil. Isso vai ser uma grande tarefa, reconstruir a saúde pública, reconstruir os sindicatos, reconstruir as fiscalizações, reconstruir o meio ambiente, reconstruir tudo. Né? Porque o governo vai ser entregue totalmente destruído, ainda mais que vão perder de uma lavada tão grande, muito provavelmente ainda do primeiro turno, que vão fazer tanta desgraça até janeiro, que nós temos que ter muito cuidado nesse período. Mas dizer, Anderson, uma satisfação, estou sempre à disposição. A nossa entidade, eu repito aqui, que é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, para quem não conhece, é uma entidade que surgiu de um movimento intitulado Médicos pela Democracia, que cresceu na época do combate ao golpe midiático, parlamentar contra a ex-presidente Lula, contra a presidente Dilma, melhor dizendo. Cresceu naquele momento. E foi crescendo e se transformou numa entidade. Nós tivemos no Ceará, 2 anos atrás, a nossa Assembleia de Fundação, estamos praticamente em todo o Brasil, vamos ter a nossa Assembleia Geral agora, não tivemos por causa dessa pandemia toda, vamos ter, e é uma entidade que congrega médicos que são democratas, que lutam pela vida, pela saúde, lutam pelo SUS, lutam pela democracia e são antifascistas. Esse é o nosso cardápio de luta e nós vamos estar sempre à disposição aqui da TV Fórum, do Fórum Sindical e de você, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de falar para os seus milhares de internautas e depois a repercussão do programa que fica gravado nas plataformas e que todos podem assistir desde o início. Eu recomendo que todos compartilhem, dê aquele like, acione as notificações, façam sua inscrição, porque só assim que sites progressistas têm condição de prestar ainda melhor serviço, melhor informação de qualidade. Muito obrigado. É isso mesmo, compartilhem, curtam, quem puder colaborar, é muito importante para a gente, a nossa única forma de rendimento é quando você colabora no Superchat, começa com valores pequenos, tudo que vocês puderem colaborar vai ajudar muito aqui a manter toda essa estrutura e trazer pessoas maravilhosas como essas que estão aqui. Celinha, muito obrigado por ter vindo, você é corintianíssima, mas eu vou dizer uma coisa, estádio de futebol aberto agora também é uma ajuda para o inimigo, né? A aglomeração de estádio de futebol
é um outro fator que a gente não é um momento para futebol, carnaval e algumas aglomerações, né, Celia? Muito obrigado por você ter vindo, aceitar e vir bater esse papo, trazer luz aí nessas trevas que nós estamos vivendo. Eu que agradeço, Anderson, como você sabe, sou fãzíssima sua, e não é só porque somos corintianos, te acompanho desde a época ali do Barão de Itararé, aquela nossa fase de blogueiro, lembra? Isso há umas 10 décadas, aí, bem antes ainda, com a Dilma presidenta. Então, assino embaixo aqui o que falou o nosso querido Arruda, a minha querida Célia Costa, assino embaixo sobre todas essas questões de saúde. Queria só complementar, já que eu joguei aí no ar essa história do professor Serrano, né, para não ficar uma coisa meio de pessimista, né, de que não tem jeito, muito pelo contrário, né, e eu também não vejo a hora de que vencemos as eleições e que voltemos a corrigir essa incrível injustiça social que a gente vive no país, né? Os economistas calculam que se todo o dinheiro produzido por quem trabalha, pelos trabalhadores, que são os trabalhadores que produzem todo o PIB nacional, se fosse dividido equalitativamente, a gente teria, mesmo com toda essa crise, um salário de R$11 mil para todo trabalhador, para todas as pessoas em idade economicamente ativa, né? Inclusive incluindo aí nesse número, nessas contas, quem está desempregado. Então, esse desejo dos donos de dinheiro que a gente morra é só para eles aumentarem ainda mais o dinheiro que eles têm. Mas do mesmo jeito que nós vivemos com um salário mínimo, meio salário mínimo, o trabalhador vive com meio salário mínimo, eles também viveriam bem com R$11 mil se a gente tivesse uma distribuição justa. Então, eu acho que uma das coisas aí da nossa luta, que é árdua e que tem que continuar, também é por isso, por essa distribuição socialmente justa da riqueza de um país que é rico e que pode crescer ainda mais, né? A gente vê aí exemplos de países que têm 1,4 bilhão pessoas, como a China, mas que consegue todo mundo viver razoavelmente bem, né? Eles estão aí em fase de terminar, o restante da população deles que ainda estão em fase de abaixo da linha de miséria, né? Eles vêm crescendo nesse sentido, distribuindo com equalidade, e é isso que nós precisamos. Nós temos que, para todo mundo ter boa saúde mental, boa saúde no geral, aquilo que o Lula fala, né? As pessoas têm que ter vida, alegria e ter uma subsistência humanamente adequada. Essa mensagem que eu gostaria de dizer e agradecer mais uma vez, viu, por estar aqui, gente, do Anderson e desses profissionais que eu admiro muito, Arruda e Célia e todos vocês, o nosso grande jornalista também, Anderson. Obrigada. Célia chegou um pouquinho mais tarde, mas abrilhantou com informações, porque, Célia, eu posso te garantir que você vai votar mais vezes, porque a gente precisa muito falar desses trabalhadores que estão nessa linha de frente, e parabéns pelo trabalho, porque sabemos o quanto está sendo difícil manter a sanidade mental, manter o amor pela profissão, né, e tudo que envolve esse momento. Ainda lidar com negacionista, que em todos os setores tem o médico negacionista, tem o próprio enfermeiro negacionista, é uma loucura, é um familiar. Muito obrigado por ter vindo. Primeiro, eu agradecer, eu acho que foi um prazer, Arruda, muito obrigado pelas palavras, nós estaremos juntos nessa luta. Célia, que a gente tem participado aqui de eventos conjuntos, Célia Medina, muito
Obrigada. Anderson, foi um prazer. Eu acho que o Cinto Saúde São Paulo se sente honrado, a nossa Federação Nacional se sente honrada. Não vamos desistir, nós estamos criando a Federação Nacional, porque nós não desistimos da luta, estamos criando mais um instrumento para ajudar nessa construção da igualdade, de salários dignos, de condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Deixando claro que tem todas essas questões, mas tem um dado importante que a gente precisava ligar na área da saúde. Nós somos mais de 70% de mulheres, certo? Que cuidamos da saúde, né? E o salário dos médicos começa a baixar, porque, últimos dados do Conselho Federal de Medicina, as médicas passam a ter superior aos médicos. Por que será? Esse é um bom debate que nós devemos fazer para o futuro. E aí vou precisar da ajuda da Célia Medina, do Arruda, desse espaço aqui para a gente poder debater essas questões que afetam grandemente os trabalhadores da saúde, sejam eles do setor público ou privado. E viva o SUS! O Viva o SUS que nós vivenciamos eles. Viva o SUS que salva a vida e viva os trabalhadores e as trabalhadoras da área de saúde que têm enfrentado o vírus e têm enfrentado os patrões e os governos para salvar muitas vidas. Então, vivamos todos nós, que acreditamos na ciência e acreditamos que vamos vencer. Talvez não vencemos os vírus, vamos conviver com ele da melhor forma possível, sem ser negacionista e pensando sempre na ciência, que salva vidas. Esse programa aqui dedico a todos vocês da área de saúde, que são hoje o bastião de salvação de um momento criado aí, que piorado por um governo federal de malucos e negacionistas. Quero agradecer ao Guilherme aqui, que esteve aqui nos bastidores ajudando o GRI, a todo mundo que está acompanhando aqui, continue curtindo, compartilhando, quem puder colaborar com o Superchat. É importante que a nossa única forma de remuneração. Quero agradecer, mandar um beijo para a Maria Fro, que está descansando, está em férias, e ao Rovai e a Adri, que estão passando uma situaçãozinha aí, família, e vai dar tudo certo, a gente está orando aqui que em breve vai dar tudo certo, e vocês vão estar plenamente aqui junto com a gente na fórum. Obrigado, e até domingo, José Genuíno vai vir aqui com mais um pessoal bem bacana para a gente debater o Brasil. Até!